A paz do Senhor Jesus, Pastor Paulo, me chamo Jamila, sou de Salvador, Bahia, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, regida pelo nosso pastor Érico, bispo. Então, Pastor Paulo, tira essa duvidazinha minha aí. Em Tiago, no seu capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Pastor Paulo, referente a esse perdão desses muitos pecados, é referente à pessoa ou a mim que trouxe ela de volta? Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Esse é um vídeo resposta do Falando de Bíblia, agora para a irmã Jamila, de Salvador, Bahia. Ela que é liderada pelo pastor Érico Bispo. E você ouviu aí a pergunta, né? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, verso de número 19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, verso 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aí a pergunta da nossa irmã Jamila é esta. E aí, pastor? Quem é que tem o direito de ter os pecados cobertos? Aquele que ganhou uma vida para Cristo ou a vida que se reconciliou através da pregação ou do testemunho ou de alguma coisa lá de alguém que conseguiu trazê-lo de volta? E aí? Por muito tempo a gente interpretou esse versículo da Bíblia de forma errada. E eu lembro uma feita que uma determinada irmã, que eu orava na sua casa, junto com seu esposo e alguns outros amigos, irmãos, e nós íamos lá pelo menos umas 2 vezes na semana, tirávamos um período de 1 hora e meia de oração, e ela uma vez falou assim: eu estou com tanta alegria, pastor Paulo, irmão Paulo. Aí eu falei: é mesmo? Você está firme, você está caminhando, você já está evangelizando, você é um menino que lê muita Bíblia, gosta de orar, é um menino de um bom testemunho, e eu estou muito feliz. Eu falei: por quê, irmã? Hoje eu entendo que eu estou com uma carta de crédito no céu. Posso pecar doidado agora, que eu já tenho direito de perdão. Eu falei: como assim, irmã? Tiago, capítulo 5. Aquele que converter uma alma que se perdeu, o pecador se salvará da morte e a alma será coberta de uma multidão de pecados. A ideia da salvação não é pela meritocracia, eu não mereço nada. Então eu não posso dizer que se eu ganho alguém para Jesus, mesmo porque não é o meu argumento, ok? Se eu estou apregoando o evangelho para alguém que se afastou da fé, apostatou, desviou, caiu, não quer mais nada com a igreja, mas agora o Espírito Santo está usando uma vida para ele, para reatá-lo, reintegrá-lo, fazê-lo retornar aos caminhos do Senhor, o que a gente pode entender é que você não fez nada mais, nada menos do que pregar o evangelho a toda criatura. Uma coisa que é uma ordem bíblica. E está no imperativo. Ok? Isso é uma ordem para que eu faça, como cristão. Agora, eu não posso fazer disso, que se alguém volta, sai do seu desvio, sai da sua desgraceira, sai das trevas e volta para o reino da maravilhosa luz, uma coisa que agora sim, eu já tenho até uma carta crédito. Não tenho carta crédito. A alma que vai ter os pecados encobertos vai ser ele. As transgressões serão apagadas. E agora ele ganha o direito da liberdade em Cristo Jesus. Agora ele ganha uma novidade de vida. Porque afinal, Romanos 8, verso 8, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas o capítulo 8 de Romanos, no verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E aí a gente para e pensa que Cristo é o suficiente.
não é pela minha boa oratória, não é pelos meus bons argumentos, não é por conta do meu sermão bem elaborado, mas uma ação do Espírito Santo em mim para comunicar uma palavra de Deus para que aquela vida se reconcilie com o reino dos céus e esteja uma vez mais reiterado a fé e ele possa caminhar dando glória ao Senhor, vivendo em novidade de vida. E aí a pergunta da minha irmã, e essa resposta é: a multidão de pecados que será encoberta, ou seja, ele estará livre, serão perdoados, é daquele que se converte. É daquele que está sendo reintegrado. É daquele que está agora firmando a sua aliança em Cristo Jesus, porque entendeu que viver sem Deus é um perigo. Viver sem Deus é estar com um alvo nas costas para que a morte o trague e ele viva uma vida de tormento pós-morte. Viver sem Cristo é um dos maiores perigos que o ser humano pode cometer. E aí eu faço um alerta para você, uma vez que a irmã Jamila traz à baila um assunto super interessante. Nós não podemos parar a nossa pregação. Nós temos que continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que continuar declarando as maravilhas do reino de Deus. Nós precisamos alçar a nossa voz da pregação para chegar a voz do Evangelho aos perdidos, o Espírito Santo trabalhar e resgatá-los para um novo momento da sua vida. Como ouvirão se não há quem pregue? E como eles entenderão o Evangelho se não forem enviados? Paulo nos alerta sobre isso. Então, eu preciso ir, eu preciso pregar, e quem vai fazer a obra é Deus. Eu não mudo nem meus pensamentos, mas eu conheço um que muda caráter, muda personalidade, o que era bravo fica manso, o que era cachaceiro, infame, perturbado, fica mansinho, transformado, um bom cidadão. Aquele que matava não vai matar mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que traía a sua família não vai trair mais, porque o Espírito Santo faz uma obra perfeita. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a irmã Jamila, que enviou essa pergunta através do Instagram. Você já conhece o nosso Instagram também? @falando de Bíblia oficial. Segue a gente lá, você que está inscrito aqui no canal, segue a gente lá e conheça aí algumas questões que a gente vem fazendo, algumas enquetes. Participe. Muito obrigado, irmã Jamila. Um grande abraço aos meus irmãos de Salvador, na Bahia. Paz seja sobre vocês. Deus abençoe muitíssimo as vossas vidas. E muito obrigado, irmã Jamila, por enviar a sua pergunta e aqui a gente poder fazer o vídeo resposta falando de Bíblia.